Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações, no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este NICE Webcast, que nos dá a conhecer mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com o Minuto NICE. Informação que precisamos saber. De acordo com a Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025 da Comissão Europeia, algumas medidas estão a ser colocadas em prática para igualar a taxa de empregabilidade entre o género feminino e masculino, nomeadamente assegurar que mulheres e homens recebem iguais salários pelo mesmo trabalho e por trabalho de valor igual. Assegurar o funcionamento das regras da União Europeia sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal para mulheres e homens. E melhorar o acesso a cuidados infantis de alta qualidade e a preços acessíveis e outros serviços de cuidado. Estas medidas são importantes tendo em conta que apenas 67% das mulheres na União Europeia estão empregadas, comparando com 78% no caso dos homens. Nasceu numa família com profundos valores católicos e solidários e durante o percurso escolar foi uma aluna dedicada, conhecida como a solucionadora de problemas, pois sempre desenvolveu soluções criativas para os desafios do dia a dia. Durante este período percebeu que adorava aprender e ensinar. Acabou então a trabalhar como professora assistente na sua licenciatura em Administração de Empresas na Universidade Católica Portuguesa. Passou por 25 anos de experiência em negócios corporativos, tendo posições em estratégia e marketing, enquanto trabalhava em setores como o retalho, automóvel, telecomunicações e desporto. De 2013 a 2012 foi Country Manager da Nike em Portugal e membro do conselho da Nike Ibéria, onde a mentalidade de mudança sempre presente a envolveu no Girl Effect Movement da Fundação Nike. Em 2012 passou a dedicar horas extra a pesquisar sobre o poder das mulheres e no mesmo ano fez uma viagem de mudança de vida para Moçambique, onde se apaixonou pelo país e viu claramente que o potencial das mulheres teria de ser melhorado. Chegou à conclusão de que a pobreza no mundo está tremendamente relacionada com as barreiras em torno do acesso das meninas à educação, às mulheres que não têm voz nas questões da sociedade em geral e não assumem posições de liderança. Considerando o seu histórico e rede de contactos, sentiu que poderia ser a empreendedora social que iria lidar com esse problema de uma forma inovadora. E assim, saiu da Nike, dedicando-se inteiramente à Girl Move, um programa estruturado, contínuo e inspirador de um ano sobre liderança e empreendedorismo social, centrado nas jovens mulheres de hoje, que serão as mães e líderes do futuro. É esta mulher de impacto absolutamente ímpar a nossa convidada de hoje, Alexandra Machado. Olá, Muito boa tarde, Alexandra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito entusiasmadas por recebê-la no nosso webcast. Obrigada pelo convite. Alexandra, em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Eu acho que o momento decisivo é quando me nasceu o meu primeiro filho. Acho que a primeira vez que me vi grávida e talvez o momento mais impactante, o primeiro dia em que ele nasce e que nós o temos em cima do nosso coração, acho que a vida se projeta de uma forma completamente diferente, com impactos completamente diferentes na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Portanto, diria que eu acho que mesmo a minha missão de vida e tudo o que eu faço hoje em dia tem muito a ver pelo facto de eu ser mãe. Portanto, eu diria que o ser mãe torna-nos a nós, mulheres, é um benefício, é um bem maior, é uma beleza, mas com desafios muito, muito grandes mesmo, que os temos que levar para a nossa vida e que complicam e tornam tudo muito mais bonito, mas tudo seguramente mais difícil.
E como conseguiu depois lidar com isso no dia a dia? Ou seja, efetivamente a maternidade, a parentalidade e, neste caso em particular, a maternidade continua a ser aqui um desígnio que traz algumas desses constrangimentos que a Alexandra estava a identificar. O que é que teve no seu dia a dia que permitiu lidar com eles de uma forma mais construtiva e que menos impacto negativo lhe trouxeram? Eu acho que é tudo bastante mais complexo, não é? Especialmente os meus primeiros anos eu tenho 3 filhos, eles agora já têm mais velhos já têm 25 anos, e portanto no início eu tomei realmente a decisão, por exatamente ser mãe, que para mim era muito importante fazer parte ativa da educação deles, mas também da construção do mundo que eu acredito que deixo para eles, não é? A marca, aquilo a forma como eu participo ativamente no mundo, acho que é também uma forma de contribuir para a educação deles e para lhes deixar algum legado. E por isso eu desde cedo senti que tinha que fazer as duas coisas, ou seja, que a educação era fundamental, acompanhá-los era fundamental, mas que o trabalhar, o ter e estar envolvida em múltiplas causas e ter uma vida profissional com um testemunho, sempre para mim foi muito importante. E ao longo da minha vida comecei a perceber que fui ficando sozinha em cima na mesa, porque via muitas colegas minhas acabar por desistir, e obviamente, obviamente quando estamos em lugares de liderança, tudo se complica, porque tudo se complica em termos de horas e de tempo e de carga, o que é suposto nós, quando chegarmos a casa, temos que fazer e lidar, e o que deixamos de fazer e lidar, e senti sempre que o mundo do trabalho não está feito necessariamente para as mulheres, dificulta particularmente a vida das mulheres. Por outro lado, sempre senti que o facto de fazer parte dessa vida ativa fazia completamente diferença. E, portanto, respondendo à sua pergunta, o também ser mãe também me torna uma profissional melhor, o ser uma profissional melhor torna-me uma mãe melhor, o processo é difícil, mas são as escolhas que nós optamos e que nos fazem crescer também. As escolhas e a capacidade de seguir um foco, não é? De ter um objetivo muito comum, porque como a Alexandra dizia, a certa altura percebeu que nem todas as mulheres tiveram essa capacidade de equilibrar de igual forma estas duas dimensões. Claramente. Eu acho que, obviamente, quer dizer, no meu caso tem muito a ver com as minhas características de lutadora. Eu acho que todas as mulheres são de certa forma lutadoras. Também tive, obviamente, o privilégio de ter um casamento que me permitisse em que há participação dos dois, e isso é importante, mas obviamente que senti muitas vezes, acho que o mundo corporativo sentia muitas vezes que as regras são definidas de acordo com o sistema patriarcal, não é? Muitas vezes nós não conseguimos, e que tive que dar tive que trabalhar o dobro para ganhar credibilidade, e mesmo em organizações que são tipicamente pró-igualdade de género. Portanto, no meu primeiro início de trabalho, entrei para o setor automóvel e claramente era chamada Alice no País das Maravilhas, em que olhavam para mim assim com um ar assim, meio extraterrestre, não é? E de facto foi complicado, e tive que me esforçar muito mais para ganhar credibilidade naquilo que estava a fazer. Ao longo da minha vida fui ganhando essa confiança. No entanto, sei perfeitamente que não estava em muitos fóruns que devia estar, que não estabelecia o networking que devia estabelecer, que chegava arrasada à casa e que não conseguia ler e atualizar em muitas situações em que não conseguia fazer. Portanto, tenho plena consciência que o mundo corporativo não está feito para permitir e por isso vemos muitas desistências, particularmente ao nível dos lugares de decisão, e por isso vemos ainda o gender gap que nós temos, particularmente ao nível económico e político, que tão graves implicações têm, porque assim, de facto nós somos 50-50 no mundo, não é? E portanto se as decisões são vistas apenas com um ângulo feminino, eu não sou necessariamente feminista no sentido, sou
para o balanço, para o equilíbrio, para o homem e mulher a fazerem parte da construção de um mundo que nós acreditamos. E quando tipicamente a balança quebra para um dos lados, o equilíbrio não está garantido, a perspectiva é diferente. Acho que nós mulheres trazemos um determinado estilo de liderança muito, muito próprio, uma maneira de ser, exatamente por sermos mães, por sermos cuidadoras, e este estilo o mundo precisa e ressente de não o ter. E, portanto, lá está, o mundo corporativo precisa de se ir adaptando e envolvendo cada vez mais mulheres e, por outro lado, é preciso educar as mulheres para que elas percebam que, com mais ferramentas, terão mais capacidade também de não desistir a meio do caminho, porque isso vai acontecendo porque o mundo corporativo gera esse tipo de resultado. Este Claro. trabalho feito de educação com as mulheres é mesmo importante. Alexandra, este seu interesse pela equidade de género já era anterior ao projeto Girl Effect Movement da Nike ou surge mais ou menos ao mesmo tempo? O meu projeto é da Girl Move e o meu interesse necessariamente não é pela equidade de géneros. O meu interesse particular é por construir um mundo em que não haja pobreza, um mundo em que não haja injustiça, em que haja um mundo sustentável, em que se respeita a dignidade de cada ser humano. São os meus valores fundamentais. O que eu fui constatando ao longo da vida, e em particular, obviamente, que eu vivo numa sociedade privilegiada, mas de facto, enquanto estava na Nike, o meu trabalho não era este, mas a Nike tem uma fundação que é a Girl Effect, em que faz muito advocacy sobre a importância da educação no feminino para combate à pobreza. E de facto fui-me dando conta de uma série de realidades que hoje em dia se calhar nós não temos tão presentes, ou seja, nós temos o lado da falta de muitas vezes de oportunidades das mulheres em lugares de decisão, a igualdade, a parte da diferença salarial, a violência. Temos essa parte, mas ainda não sentimos em Portugal a diferença que existe nos países mais pobres do mundo de falta de oportunidades de acesso à educação. A maternidade infantil não tem a projeção que tem nestes países, em particular países de língua portuguesa, como Moçambique, onde nós estamos a trabalhar, onde iniciamos. Estamos a falar de mais de 50% das raparigas com menos de 18 anos já têm um filho. Aos 12 anos, o normal é abandonarmos a escola. Uma rapariga, o normal é seguir o exemplo de um modelo de referência da sua mãe e da sua avó, abandonar a escola e casar, ter um filho, porque é para elas o bem maior, e portanto isso leva obviamente a este ciclo de pobreza é ciclo, não é? É planeado porque obviamente que ela vai projetar isso para a sua família e portanto estamos a garantir, estamos a promover gerações que continuamente as mulheres raparigas deixam de poder estudar para seguir um determinado caminho, o que vai tornar ainda mais complexo este caminho, exatamente porque não estudaram, exatamente porque não conseguiram essas condições. Tudo isso era um determinado tipo de variáveis que para mim se me despertou uma injustiça tremenda, e para mim uma lógica, eu sou economista de base, eu sou muito orientada a números e para mim é uma regra esquadra, ou seja, em termos de planeamento, se eu quero acabar a pobreza, e há números que demonstram isso, que um ano a mais na educação das raparigas promovem o crescimento do produto interno bruto de um país significativo, porque há aqui várias razões, porque se as mulheres trabalham, grande parte do salário delas vão para a família, há aqui vários, isto tem a ver com números, isto tem a ver com algo sistémico e como eu sou dada a números, para mim era evidente que se os meus valores de base como se combate as minhas inquietações de base, porque as minhas inquietações de base não partem necessariamente da justiça de per si, mas pelas consequências da injustiça e da falta desse gender gap. E, portanto, é um bocadinho por aí que nasce esta inquietação e esta vontade de, ao final de já muitos anos na minha vida profissional, abandonar uma carreira com todos os trade-offs inerentes, uma carreira que gostava muito, mas iniciei toda uma jornada de vida muito, muito diferente, mas que hoje em dia me dá um crescimento e uma realização também muito, muito profunda.
Alexandra, esta visão sistémica de que fala, da ligação entre o acesso à educação e a pobreza e outras consequências igualmente difíceis de combater, esta visão sistémica é fácil de compreender pela maior parte das pessoas envolvidas nesta questão? Ou será este o Eu principal? acho que não, Vera, eu acho que por um lado, acho que por um lado, acho que há muitos. Onde eu iniciei o meu trabalho, acho que há muitos desafios, não é? Há muitos. Não é só o tema da igualdade, não é só o tema da falta de oportunidades de educação, há muitos desafios e por vezes há uma vontade de não mudar o sistema, não é? Muitas vezes eu tive que me defrontar com atores sociais que perpetuar o sistema faz sentido. E portanto, é mais complexo, porque estamos a falar com toda uma cultura que se foi gerando, todo um sistema que se estabeleceu com determinados valores, e quando vamos de frente com essa cultura é mais complexo. E muitas vezes é pura e simplesmente porque não se quer alterar o sistema, porque é vantajoso ser assim o sistema, ou porque não há recursos, ou porque não se sabe. Portanto, às vezes há alguma indiferença, alguma impotência, não é só não reconhecer. Por um lado, há muitos atores sociais que não reconhecem porque não dá jeito, há outros que não sabem exatamente como trabalhar e e, portanto, todo o caminho que nós fizemos em 8 anos de Moçambique foi numa tentativa e erro de encontrar metodologias que tenham um impacto sistémico, e de facto hoje em dia temos resultados. Já trabalhamos com mais de 10 mil raparigas e jovens mulheres em Moçambique, e temos indicadores de sucesso muito animadores, indicadores esses que permitem que estas metodologias façam parte do próprio sistema, mas para isso tivemos que investir, para isso tivemos que ir mãos à obra, e portanto nem sempre existe esta vontade do sistema e recursos do sistema. Alexandra, eu sinto que temos que dar um passo atrás, no sentido de lhe perguntar, para dar a conhecer também a quem nos vê e ouve, que ainda não conhece o Girl Move, afinal, de que é que nós estamos a falar? Apresente o Girl Move em resumo, afinal, o que é que fazem e como é que fazem? Muito bem, então de uma forma muito sintética nós optámos por iniciar o nosso caminho em Moçambique, e estamos há 8 anos em Moçambique, e neste momento também já estamos numa escala internacional, mas estes 8 anos em Moçambique foi muito para promover uma nova geração de jovens mulheres. Portanto, ou seja, partimos de facto da situação que eu já referi inicialmente, que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, e que a razão dessa pobreza tem claramente a ver com a falta de oportunidade de educação no feminino. Basicamente, há 3 milhões de raparigas em Moçambique que no final do ensino primário a probabilidade delas não continuarem a estudar é cerca de 90%, e isto faz, obviamente, este ciclo de pobreza que referi. Para podermos, efetivamente, mudar o sistema, nós temos que mudar lideranças. E a liderança hoje, ainda que haja, e crescentemente tenha havido boas evoluções, ainda hoje é uma liderança predominantemente masculina, com alguma impotência e indiferença em resolver o problema. E, portanto, nós acreditamos que para resolver esta questão, que tem muito a ver também de natureza cultural, é importante que haja uma nova geração de lideranças, e começa-se a ver hoje em dia em Moçambique várias jovens que vão para o ensino secundário e universitário, que têm muita vontade de mudar o sistema, e, portanto, mas quando terminam a universidade entram para o sistema e claramente existem mesmo preconceitos. Portanto, basicamente o que nós fazemos é termos uma academia de liderança no feminino, em que trabalhamos com jovens de diferentes idades para promover
para promover as capacidades e as oportunidades que elas tenham de poder fazer a diferença. Fundamentalmente, a inovação que nós trazemos nós promovemos entre elas círculos de mentoria intergeracional. Portanto, ou seja, em cada círculo, por exemplo, tem uma jovem que já terminou a sua universidade, tem 3 jovens que estão ou no ensino secundário ou na universidade, e tem cerca de 30 a 40 jovens com 12 anos que estão no seu final do ensino primário, e que a probabilidade, como me referi, de não continuarem a estudar é elevadíssima. E o que se estabelece naquele círculo é uma relação muito forte de mentoria, em que se expande os horizontes para todas, não só provavelmente para as de 12 anos, e tipicamente o que nós vemos é que ao final do ano a probabilidade delas continuarem a percentagem delas que continuam a estudar é mais de 90%, ao contrário exatamente do que no país acontece. A maternidade infantil é quase zero nas mais de 10 mil miúdas que passam pelos nossos programas. E isto porquê? Porque naquele círculo elas estiveram expostas a um novo modelo de referências, deram expostas a miúdas que tiveram na mesma circunstância que elas, mas que ultrapassaram as barreiras e continuaram a estudar, e portanto e de repente elas começam a ver, as miúdas mais novas, que realmente há outras alternativas para além do caminho que a avó e que a mãe delas seguiram. Isto tem muito impacto. Por outro lado, para as mais velhas, jovens raparigas que estão a querer, que têm um sentido de propósito muito grande, querem mudar o sistema, muitas vezes têm falta de confiança sobre as suas capacidades de efetivamente mudar o sistema. O facto de elas trabalharem em círculo e de impactarem a vida nas comunidades, impactarem a vida em 30 a 40 famílias, é para elas muito poderoso no seu crescimento pessoal e também no seu crescimento de maturidade profissional. Esta lógica, esta transformação que tipicamente nós, quando nos entregamos aos outros, vemos operar nos outros, a maior transformação é em nós. E, portanto, de facto, se queremos promover uma nova geração, se queremos criar condições de transformação para uma nova geração, nós temos que promover também espaço para que esta geração transforme. E, portanto, esta está a base fundamentalmente da nossa metodologia. Há um ano atrás, esta metodologia foi considerada como ganhou um prémio da Unesco do melhor programa de Girls and Women Education no mundo, que foi alguma surpresa para nós, não é? Temos aqui, isto foi construído de alma portuguesa, num país com ligação a Portugal, e de repente é considerado como uma metodologia com reconhecimento mundial no meio de todos os programas que existem de Girls and Women Education. É para nós um reconhecimento, mas também uma enorme responsabilidade, e portanto a partir daí começou também aqui uma jornada de como não escalar esta metodologia que iniciámos em Moçambique para outros países, e estamos agora a lançar uma plataforma digital que é o Movers, é uma plataforma de programas digitais para raparigas de todo o mundo, de todos os países, em que a interculturalidade faz parte do círculo. Portanto, ou seja, promovemos círculos interculturais de jovens changemakers de todo o mundo, e é um novo caminho que estamos a fazer. Assim, em 3 ou 4 minutos, é mais ou menos isto. E neste projeto realmente falámos das referências e redes são essenciais, claramente. Portanto, nós precisamos trabalhar aqui a questão das redes, dos modelos de referência. Isso é muito importante, e se calhar nós podemos fazê-lo de forma mais próximas de cada um de nós, diria eu. Ou seja, como é que nós conseguimos trazer estas referências, esta referência das referências para o nosso dia-a-dia, Alexandra? Então, estava aqui a ver alguma interferência no som. Esta lógica de modelos de referência que começámos a trabalhar em Moçambique, e que se aplica claramente para os países em que este ciclo de pobreza acontece, também é completamente projetável no nosso dia, porque muitas vezes eu não me revi na liderança que tive, por ser se calhar uma liderança demasiado agressiva ou masculina, e muitas vezes eu vejo que as pessoas fazem um setback por não se reverem neste estilo de liderança. E eu acho que uma das razões é muitas vezes por falta de confiança também, por não se reverem, por um tema de credibilidade. Há muitas razões, mas uma delas tem muito a ver com
eu não quero fazer parte de um sistema que eu não acredito. E, portanto, I'm back. Eu não me quero sentar. E, portanto, aqui, muitas vezes, o que nós temos que promover é esta vontade de fazer parte do sistema, de construir o sistema. E, para isso, é muito importante, mesmo nos modelos ocidentais, e muito nos modelos ocidentais, termos modelos de referência de liderança humanizada, com vidas equilibradas, com ter mães com filhos, mas também assumem esta lógica de trabalho profissional e de participação ativa no mundo. Portanto, eu acho que, da minha experiência, não é só em Moçambique que isto funciona. Acho que é fundamental no mundo ocidental, no hemisfério norte, trabalharmos nesta lógica de interação, muitas vezes intergeracional, pode não ser intergeracional, mas esta lógica de mentoria, que é reverse mentorship, ou seja, não é necessariamente eu estou a acompanhar uma outra pessoa, mas as duas em comum crescemos uma com a outra quando nos projetamos com novos modelos de referência e nós próprios ganhamos e crescemos nós próprios na referência que nós somos. E, portanto, acredito profundamente que esta é uma metodologia que tem aplicabilidade e implementação não só em países em vias de desenvolvimento, mas noutros. Alexandra, como empreendedora social, muitas vezes são identificadas algumas barreiras, algumas dificuldades associadas ao género. Durante o seu percurso enquanto empreendedora, sentiu alguma vez essa barreira do género no processo do desenvolvimento do projeto e da implementação do mesmo? Que grandes dificuldades teve na implementação deste projeto? Vera, acima de tudo, é difícil os recursos, não é? E por o tema em si. Eu acho que, obviamente, que o tema, por ter optado por empreender nesta área, é uma área em que não há imensos recursos, é uma área em que eu tenho muitos obstáculos, em que há muitos atores sociais que não lhes interessam este caminho e, portanto, obviamente que grande parte dos obstáculos tem a ver exatamente com o próprio tema e, portanto, não tem sido fácil, não é? E, portanto, mas por outro lado, cada caminho que se faz, há muita esperança. Eu acho que, de facto, eu nunca imaginava há 8 anos atrás uma decisão que tive de vamos experimentar seguir este caminho, o impacto que hoje em dia, e não sou eu que tenho, é a Girl Move, é todo o movimento, isto, porque eu acho que de certa forma quando nós nos pomos em caminho, às vezes as pessoas muitas vezes perguntam então, como é que se faz e como é que se chega a esta dimensão, e eu acho que não tem a ver só comigo, tem a ver com... eu dei um passo, mas depois fui-me ligar a uma pessoa, depois fui-me ligar a outra, e esta multiplicação de talento que se gera e que se envolve para a mesma causa é o que faz realmente termos força para ultrapassar todos os obstáculos, e a certa altura não estamos sós. Eu obviamente também sou uma mulher de fé, portanto acredito que há aqui assim uma mão invisível que nos puxa para a frente e que nos dá força para continuar quando nós estamos para o bem, e portanto assim, sim, obviamente que tenho muitos obstáculos no meu dia-a-dia, porque os sonhos aumentam, não é? Eu de repente, cada vez mais que nós conseguimos sucessos e cada vez mais que nós avançamos, vemos o quanto ainda há para fazer, e quando ainda há para fazer, a nossa ambição não tem limite quando estamos nesta lógica do mundo corporativo, nós definimos objetivos de KPIs, de profit. Aqui não estamos necessariamente a falar de profit, não é? Estamos a falar de vidas humanas e isso não há ambição maior do que criar dignidade e oportunidades para milhões de vidas humanas, e nada nos faz parar, e portanto esta ambição por tornar o mundo um lugar melhor começa a absorver-nos, e os recursos, obviamente, temos que ser constantemente a ter uma energia muito grande para constantemente envolver mais pessoas e mais recursos para o nosso caminho. De solucionadora de problemas, não é? Continua a fazer muito sentido, que está aí desde sempre. Alexandra, quer partilhar connosco uma ou duas histórias, para não nos alongarmos muito também,
de situações que a tenham particularmente marcado neste processo da Girl Move, em todo este historial que já tem. Aquele, claro que faz a diferença em milhares de mulheres, mas uma ou duas histórias que realmente, de alguma forma, tornem mais óbvio e mais prático este efeito. Olha, quer dizer, muitas vezes as pessoas me perguntam, e eu tenho imensos exemplos específicos de pessoas que me marcaram profundamente, de histórias que me marcaram profundamente. E se calhar mas como acabo depois não gostar de individualizar muito cada uma delas, acabo por contar aqui assim um episódio. Portanto, quando no fundo eu fiz esta imersão em Moçambique, acabei estrategicamente, às vezes as pessoas perguntam alguma ligação a Moçambique. Na realidade a minha ligação é da alma portuguesa, não é? É da língua. E fiz aqui uma viagem de cerca de um mês para perceber se era por ali ou não. Eu fiz uma viagem de 12 horas, muito pouca distância, mas aquilo demorou 12 horas, e basicamente era um comboio em que só estavam mulheres, não é? Não sei porquê, mas só estavam mulheres. E no comboio estava de tudo, um comboio em que tudo e mais alguma coisa acontecia em termos de situações de pobreza, e eu senti-me ali completamente maravilhada, porque estava com aquela motivação inicial de descobrir. E comecei a falar com várias mulheres, e as histórias que eu ouvi. Porque mulheres, basicamente, porque elas, o comboio era um apiadeiro de troca comercial entre produtos das machambas, dos sítios onde elas cultivavam com outras mulheres nas outras paragens do comboio. E tive a oportunidade de conhecer imensas histórias de mulheres de violência doméstica, de poligamia, que é fortíssima em Moçambique, mulheres que deixaram de estudar, que tiveram seus filhos aos 12 anos, 13 anos, que têm 6 ou 7 filhos e que todos eles estão à sua responsabilidade. Histórias que aparentemente são muito tristes, mas as histórias eram contadas com uma alegria no coração e uma paz no coração gigante. E isto para mim transtornou-me completamente, porque nós tipicamente neste mundo que muitas vezes nós vivemos aqui assim ocidental, as coisas são tão são difíceis de outra perspectiva, mas nós muitas vezes andamos tão tristes com coisas tão simples, e vejo esta simplicidade destas mulheres com uma vida tão complexa, mas sempre com um sorriso e com uma paz enorme no coração, e que são mulheres que, naquelas circunstâncias, elas de facto são elas que erguem aquela nação, são elas que educam os 6 ou 7 filhos que têm sozinhas, e portanto é incrível, e isso de facto deu uma força enorme desde o início. E depois, ao longo da minha vida na Girl Move, também tive até, pronto, vários... porque obviamente este caminho que se faz não é um caminho sem dor, não é? É um caminho que quando eu estou a expor uma miúda e estou a dizer tu deves continuar a estudar, ela chega à casa e muitas vezes os pais continuam a dizer, e muitas vezes a vida não é fácil, e portanto tive um exemplo de uma miúda que acabou por se suicidar, tive exemplos que me marcaram profundamente, a dizer eu estou a fazer a coisa certa, o melhor se calhar é não mexer no sistema, porque o sistema é pelo menos assim, mas não, eu acho que nós temos que lutar por um sistema que nós acreditamos que é o melhor, e obviamente que vai haver mártires e vítimas nesta circunstância, mas acima de tudo continuo a ver o lado de Alice no País das Maravilhas, como estava naquele comboio, com imensa esperança de que estas mulheres têm muito mais para nos ensinar do que eu posso alguma vez fazer por cada uma delas. Alexandra, adormece todas as noites com um sorriso no rosto, certamente, quando pensa no impacto absolutamente avassalador que um projeto como este tem em milhares de pessoas. Não, não é? Sim, por um lado, sim, quando vejo uma vida humana que seja, que nós criamos a possibilidade e a oportunidade. Mas às vezes não também, porque vejo que ainda o que está por fazer, não é? Portanto, pronto, acho que o mundo que está à nossa frente é de facto um oceano, o que há para fazer é muito... Eu estou bem com o facto de ser só uma partícula no que há a fazer,
mas também não descanso, não é? E, portanto, não descanso enquanto, e o género de preocupações com que eu levo para a noite são um bocadinho preocupações diferentes daquelas que vivia no meu mundo corporativo. Portanto, para lhe responder sim e não, sendo que inevitavelmente a minha realização pessoal e o meu crescimento como ser humano é completamente diferente e passou a ser missão de vida. Alexandra, vamos passar agora à segunda parte da nossa entrevista, o Nice Q&A. Alexandra, qual é o livro da sua vida? Eu tenho muitos livros, é uma pergunta difícil, mas vou relacioná-la ao livro da Paulina Cisiano, Nicatesh, porque faz-me viver momentos muito especiais, nomeadamente esta viagem de comboio que fiz, é exatamente esta experiência. Nicatesh, recomendo, a Paulina Cisiano. Qual é a frase da sua vida? Também acabei de referir, Madre Teresa de Calcutá, que de facto o mundo é um oceano, não é? Mas eu sou apenas uma gota, mas se esta gota não existisse, fazia seguramente diferença. Quem é a mulher da sua vida? É a minha mãe. A sua característica mais empreendedora? Sou uma doer e uma solucionadora de problemas, como a Vera disse. Qual é o seu sonho para um futuro próximo? Uma liderança humanizada com maior percentagem, muito maior número de mulheres a fazerem parte nos lugares de decisão do mundo. E uma forma de encorajar as mulheres? É cuidar das mulheres. E numa palavra, ser mulher é? Cuidar. Alexandra, muito obrigada pelo tempo que nos dedicou a dar a conhecer o seu percurso, mas também o seu projeto e o impacto que tem. Temos a certeza que a entrevista vai ser muito valiosa e capaz de mudar também muitas pessoas, porque quando nós temos esse potencial de mudança e essa vontade de fazer a diferença, sente-se, assiste-se, vê-se e claramente somos tocadas pela sua vontade de fazer a mudança e de mudar as sociedades, que podemos fazê-lo de muitas formas. Portanto, muito obrigada e claramente sabemos que esse impacto agora com a sua plataforma digital vai espalhar-se pelo mundo inteiro e, portanto, esperamos muito, muito lado positivo e a Alexandra certamente espera-o também, não é? Esta capacidade de alargar este potencial de mudança, uma mudança que se faz pela educação e pelo empoderamento e pela valorização das pessoas. Muito obrigada. Obrigada eu e obrigada também pelo vosso caminho e pela vossa iniciativa. Acho que também cuidam das mulheres e, portanto, também são o símbolo desta causa comum. Obrigada pelo vosso tempo e por a oportunidade de poder hoje partilhar pequenos passos da minha história. Muito obrigada, Alexandra. Hoje tivemos connosco a Alexandra Machado, fundadora da Girl Move, com a capacidade de fazer a mudança no mundo e de fazer com que o mundo seja cada vez mais equilibrado, com a capacidade de ultrapassar barreiras como a pobreza, a não educação, a incapacidade de termos referências e acharmos que é possível vencer. Mudando uma pessoa, faremos certamente a diferença e influenciando a que a mudança seja cada vez mais diversa, mais vicariante e que traga maior resiliência. A Alexandra deixou-nos esta mensagem de que temos que ser claramente solucionadores de problemas e que quando entramos nesse caminho é difícil voltarmos atrás, a ambição torna-se cada vez maior. Este é também o propósito da Nice Webcast, dar a conhecer mulheres que nos inspirem e que, portanto, também nos inspiram a fazer a diferença. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo Nice Webcast.